Ricardo Frota, esse discurso cheio de ódio do nosso querido presidente Lula, declarando o inferno os seus algozes. Primeiro que isso não é uma postura de uma pessoa cristã, né? Então, ele não é, né? Acho que a pessoa que ele acredita está bem lá embaixo, né? Eu acho que até o diabo tem medo do Lula, que ele mente tanto, é por isso que ele está vivo. O Lula não morre, ele vai viver muito tempo, porque se ele morre, o diabo tem medo de ele ir para o inferno e tomar o trono do diabo. Então, um cara desse, que fica xingando o pastor, que fica ofendendo a igreja, desejando que vá para o inferno, a gente não pode, não foi isso que Deus pregou. Deus pregou o amor. Não importa o que a pessoa faça, a gente tem que desejar o bem, tem que desejar que ela se recupere, que se regenere, que tente buscar a luz. Quem sou eu para me colocar numa posição de desejar inferno para alguém? Eu não posso. O Lula, ele peca, ele se diminui mais do que já é em fazer um discurso desse ridículo. Que ele não gosta da igreja, que ele não gosta do cristão, que ele não gosta do povo evangélico, isso não é segredo para ninguém. Agora, ficar vilipendiando, ficar aviltando a igreja, isso daí é inadmissível. Eu acho que a gente tem que ter respeito. Eu estou aqui, antagonismo contra a esquerda, mas em nenhum momento eu vou desejar o inferno para nenhum deles. Pelo contrário, eu não vou desejar a morte para ninguém, eu não vou desejar mal para ninguém, eu não tenho esse poder. Que cristão, que tipo de cristão eu seria, se eu desejasse mal ao meu próximo, sendo que Deus ensina totalmente o inverso? Então, lamentável isso vindo de um presidente da República. Agora eu pergunto para vocês, se ele fala isso claramente numa TV aberta para todo o Brasil, para todo mundo ver essa fala ridícula dele, imagina o que o Lula não deve fazer por trás. Então esse cara é perigoso, esse cara é malicioso, esse cara vai acabar, vai destruir o país. Ele é o pai da mentira. O Lula mente descaradamente. Ele ilude muita gente. O Cujuí falou, ele teve tantos votos, ele ganhou do Bolsonaro. Lógico, ele teve muitos votos porque ele conseguiu mentir bastante. 60.345.999. Vou dar uma mentira aqui, fácil de vocês entenderem. O salário mínimo, aumentou. O Cujuí está falando aqui, nossa, 1.412, que maravilha o salário mínimo. Mas você que ganha 2 salários mínimos apenas, sabe o que vai acontecer? A sua renda ultrapassa 28 mil reais. Ou seja, você vai pagar 15% de imposto de renda. Aí sabe para quanto que vai o seu salário mínimo? Para R$ 1.200. É isso mesmo. Essa parte, essa matemática, eles não fazem, sabe por quê? Porque é mais fácil vocês acreditarem na mentira de que veio um salário mínimo generoso, de que ele aumentou, e ele não coloca na matemática, porque na propaganda eleitoral dele, na campanha eleitoral, ele falava em isentar pessoas que ganhassem até 5 mil reais por mês. Ele não fez nada disso e agora está tirando, deu um falso ganho de salário mínimo, e aquele que ganha 2 salários mínimos, você está lascado. Faz a divisão, tira 15%, vai ficar R$ 1.200. Você vai receber menos agora com esse aumento de salário mínimo do que você recebia no ano passado. Entendeu? Essa é a matemática do PT. O PT é o partido da malandragem. É da malandragem. Que fique muito claro, que é o partido da enganação, da mentira, da ilusão. Eles te enganam e você fica feliz, dizendo amém, porque ele mente muito. E nisso eles são bons. Eu reconheço. O Cujuí e o Samuel mentem. Eles mentem sorrindo, eles falam assim, a mentira. E você que está em casa, caramba, deve ser verdade, né? Eles estão falando, mas é exatamente isso. Vocês acham que o diabo, o inimigo, ele é um cara burro? Ele não é, ele conhece mais a Bíblia do que muitos pastores, ele é muito inteligente. Então, para ele te ludibriar, para ele te enganar, para ele te convencer a entrar no jogo sujo dele, pode ter certeza que ele vai te encantando. Você vai se sentindo atraído por ele até cair na armadilha. Esse é o PT. Obrigado, Ricardo. Samuel Costa, por favor. Olha, Ricardo, eu acho que a única pessoa que não vai conseguir convencer ninguém é tu com essa velha retórica. Primeiro tu fala que tu não deseja o mal para ninguém. Quem sou eu para desejar mal? Depois tu diz, olha, o Lula não morre porque ele vai para o inferno. Ele vai tomar o lugar do diabo. É contraditório a tua fala. Em 1 minuto e 47 segundos, tu entrou em contradição 4 vezes.
Então tu tem que vir aqui em público e dizer, olha gente, eu reitero, ou eu retiro o agravo que eu fiz ao presidente Lula. Porque tu disse, olha, quando o Lula não morre, porque se ele morrer, ele vai para o inferno, ele vai tomar o lugar do diabo. Aí depois tu diz na parte B, olha gente, eu quero aqui, quem sou eu condenar alguém? A gente tem que entender o seguinte, o Lula ele é político, ele não é sumo sacerdote, ele não é apóstolo, ele não é bispo, ele não é pastor, ele não é padre, ele não é nada, ele é um político que não nega a política. Então ali faz um discurso para sua militância, a militância aplaudiu, e quem vai fazer a campanha corpo a corpo é esses militantes que aplaudem ele. Ou tu acha que esses 60.345.999 votos vieram de graça? Não, é militância, ele faz explodir o povo, coloca retórica, coloca frase de efeito. O Ricardo reclama tanto do salário mínimo. Ricardo, se aumentar o salário mínimo é tão fácil, porque o Bolsonaro e o Paulo Guedes em 4 anos não deu ganho real para o povo brasileiro. Se dá isenção de imposto, é fácil, por que o Bolsonaro não deu? Porque ele não prometeu, quem prometeu foi o Lula. Então, ele não prometeu, simples. Ele não deu. Agora, Ricardo, passaram-se 1/4 do mandato do Lula, são 4 anos. No primeiro ano, ele ampliou para R$ 2.600 e poucos reais de isenção. Você que ganha R$ 2.650 de salário, vencimento base, sem as verbas indenizatórias, auxílio creche, auxílio alimentação, auxílio transporte e N coisas, você está isento de pagar imposto. Ponto. Agora, em 2024, no segundo ano, vai aumentar essa alíquota. Até o final do mandato dele, ele pretende dar isenção para quem ganha até R$5.000. O mandato do Lula só passou 25%. Aí passou uma etapa de 4%. Falta 75% do tempo. Agora, vem aqui com retórica e dizer, olha, o Samuel e o Ramon mente. Tu mente também. Quem é que não mente aqui? Também? Então tá assumindo. Lógico que eu minto. Eu não sou hipócrita, Ricardo. Eu não sou hipócrita e demagogo. Tu que se joga acima da verdade. Também mente? Todas as pessoas mentem. A única pessoa que é perfeita é Jesus. Quando Deus olhou para a terra, ele não viu um justo, a não ser que seja o único justo. Tu não é justo, Ricardo. Ninguém é justo, pois é. Quando tu fala que tu é cristão e faz sexo fora do casamento, quando não era casado, é fornicação, isso é pecado. Então se a gente ficar levando uma coisa pé da letra, conforme a Bíblia, porque eles conhecem a Bíblia. Tu já leu a Bíblia alguma vez? Já. Não, qual é o último livro da Bíblia? Apocalipse, 1 Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Levítico, Números. Beleza. E qual é o terceiro? Que é o Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos. Isso. Quer mais? Livro de João, Quer mais? da Bíblia. Senhores. Quer mais? A gente discute a Bíblia aqui, pronto. Samuel, só um minutinho, por favor. Nós estamos falando aqui sobre o discurso do Lula. Nós não estamos falando da Bíblia. Olha, eu vou pedir para vocês, encarecidamente, não envolvam a Bíblia nesse discurso. Isso aqui não é lugar disso. Beleza. Por favor. Né? Então, eu acho que a gente deve falar aqui da religião de cada um no pessoal. Eu acho que a religião não faz parte desse contexto aqui. Então, acho que a gente tem que tirar essas pautas, porque quando vai falar de inferno, nos aguarda, vai mexer com a cristandade, a religiosidade, a espiritualidade das pessoas. O que eu estou aqui discutindo para vocês é o seguinte, é que o Ricardo diz que não deseja o mal ao próximo. Que ele não pode, que o cristão, quem ama Jesus, tem que liberar o perdão. E ele deseja a morte do Lula e afirmou aqui, taxativamente, que o Lula não morre, que ele não vai morrer, porque se ele morrer, ele vai para o inferno. Se eu desejei, por que tu falou que eu não desejei? Ele não vai morrer. Assim, em síntese, pessoal, eu acho o seguinte... Conclui, por favor, eu acho Samuel. que vai ter muita gente, né, que cuida muito da parte estética, assim, do sorriso, mas por dentro tá com uma saúde mais debilitada que do presidente Lula. Cuidado, Ricardo, para tu não partir desse plano pro outro, antes do tu ir embora e o Lula ficar. Da mesma forma que você desejou a morte do presidente Lula, ele acabou de desejar a sua. É verdade. Mas eu não fico me escondendo da Bíblia. Eu desejo que você viva muito, viu, Samuel? Eu quero que o Ricardo viva o máximo que ele puder, para ele ver o Lula sendo reeleito, eleger o Haddad, botar Dilma de volta. Maravilha. Vanderlei, Lula diz que quem o acusou, o inferno os aguarda. Olha, Marcão, ele diz isso. É um momento infeliz do presidente, até porque era um momento de trazer ali a informação, a volta de 2015, que estava parada aquela obra, ele iniciar ela novamente, geração de emprego e renda. Ele totalmente fora do contexto vem com um discurso desse.
inflamado, odioso. Isso, né, nós vimos no passado. Agora as coisas têm que mudar. Vamos trazer a transparência, vamos trazer aí para a linha do pensamento, como diz o outro, o amor venceu. Vamos trazer a tranquilidade, vamos deixar essas coisas de rancor. Mas nós sabemos que aquele discurso dele, ali, naquele momento, era direcionado a alguém. Essa pessoa sabe que ele estava falando para ele. Não tenha dúvida disso. Mas o presidente, na minha opinião, ele foi um ato infeliz que ele fez naquele discurso, na reabertura daquela obra ali, Abreu e Lima, se não me falha a memória, porque aquela obra é tão aguardada pelo povo do Nordeste e vem com a fala dessa, entristece as pessoas que realmente estavam lá. Essa é a minha opinião. Obrigado, Vanderlei. Ramon Cujuí, por favor, a sua opinião sobre esse tema. Eu vou pedir ajuda do Ricardo, que é um homem religioso. Ricardo, o nono mandamento, me diga, por favor. Ave Maria, agora. Rapaz. Vocês estão brincando, Marcão. Em respeito ao Marcão, que é ele que conduz o programa, eu não vou ficar respondendo, entrando nessas questões, não, porque isso é só para dizer provocação. o nono Mas mandamento. eu sei os 10 mandamentos. Então diga o nono. Se eu sei os livros da Bíblia, pode ter certeza Me que os diga o nono mandamentos eu sei. Senhores, vocês querem, por favor, O nono responder o mandamento. tema proposto? Não, mas é isso. O nono mandamento diz: não levantarás falso testemunho contra o teu próximo, Ricardo. É disso que o Lula está falando. Aquele que fez acusação falsa, aquele que forjou provas contra o presidente, incorreu ali contra o nono mandamento. Não levantarás falso testemunho contra o teu próximo. Você precisa voltar para a aula do catecismo ou para a escola dominical, né? Tem uma coisa interessante aqui, essa coisa os evangélicos, não sei o quê. Eu tenho muitos amigos evangélicos. E tem um senhorzinho que tem 70 anos, que de vez em quando a gente conversa. E um dia eu perguntei a ele, me diga uma coisa, eu sei que o senhor votou no Bolsonaro. Ele falou, eu votei no Bolsonaro. Eu falei, o Lula não foi quem mais fez pelo povo? Ele disse, é isso mesmo, o Lula foi quem mais fez pelo povo. A gente que é pobre sabe que o Lula mais fez pelo povo. Eu disse, mas por que o senhor votou no Bolsonaro? Ele falou, meu filho, teve muita gente grande na igreja profetizando a vitória do Bolsonaro. Quando ele fala de muita gente grande na igreja, são pastores de renome, lideranças religiosas. Ele disse, muita gente profetizando a vitória do Bolsonaro. E quando a pessoa profetiza, não é o que ela quer. Ela profetiza porque Deus revelou. E a gente não vai contra a vontade de Deus. Eu sou muito disciplinado com o meu líder religioso. Aí eu disse a ele assim, mas veja bem, se tanta gente grande na igreja profetizou a vitória do Bolsonaro, e a profecia é uma revelação de Deus, como é que o Lula ganhou? Aí ele começou a rir e disse, porque era um bando de mentirosos. As pessoas acham, às vezes, que o povo é bobo, mas não é. Tem muitas pessoas, né, da comunidade evangélica que ouviram profecias nas suas igrejas e foram lá porque a profecia é algo muito forte, é levado pela liderança religiosa. Mas todos sabem também que a profecia é um dom de Deus. Ela não é o desejo do homem, daquele que está ali, que ocupa circunstancialmente a liderança da comunidade. Todos aqueles que profetizaram a vitória do Bolsonaro, e aí quem diz não sou eu, são aquelas pessoas da própria comunidade, mentiram. São um bando de mentirosos. E esses mentirosos foram desmascarados, né? E aí a comunidade tem também aí as suas questões a resolver. Não se deve, eu concordo com o Marcão, utilizar o discurso religioso na luta política, porque aí as coisas ficam muito confusas. Já houve um tempo onde o discurso religioso comandava a coisa dos homens. E esse tempo foi chamado de Idade das Trevas, a Idade Média. É preciso que nós respeitemos a confissão religiosa de cada um e até daqueles que não têm religião. A matriz afro, os indígenas, os cristãos, os muçulmanos, enfim, todos. É para isso que o Estado é laico. Nós não podemos querer, né, que por uma ou outra vertente religiosa se queira impor costumes religiosos a todo o conjunto da nação, porque essa nação é uma nação que é muito generosa, ela é muito plural, muito heterogênea. Então, todas as vezes que se coloca um discurso religioso, né, que se tenta aí usar um fundamentalismo cristão, né, para desqualificar figuras políticas, aí eu estou falando com o meu companheiro da esquerda, nós precisamos ter muito claro qual é o discurso que nós precisamos utilizar para neutralizar esse tipo de acusação.
Nós precisamos conhecer, né, a palavra e precisamos usar, né, esses mesmos códigos que os nossos inimigos utilizaram. O Ricardo, a todo momento aqui, utilizou código religioso para tentar falar mal do Lula. Mas na hora que eu perguntei a ele, o 9º mandamento ele não sabia. É assim que a gente desmascara os falsos religiosos que manipulam o discurso religioso com as pessoas mais simples. Cujo, quando eu não respondo uma pergunta tua, isso não significa que eu não sei. É porque eu não quero, não tenho obrigação. Você não sabe, é por isso. Eu não tenho, a minha obrigação aqui é de falar sobre a matéria, não é de te responder, nem responder o Samuel. Não é a primeira vez. Eu não estou aqui para ser entrevistado por vocês, não. Entendeu? Por isso que eu não respondo. E não vou responder, acabou. Mas a profecia do Silas Malafaia se concretizou ou não? Bolsonaro venceu ou não a eleição? Eu já quero saber. Você já pagou o José Nélio? Vou pagar ele com beijos e abraços. Paga o José Nélio, depois nós vamos falar dessas coisas. Na última eleição para prefeito em Porto Velho também teve um monte de igreja aí que deram profeta, um monte profetada, né? Um monte de profetada aí que falaram, né, que uma pessoa ia ganhar e não é bem assim.